Hotep família, mais um vídeo no canal. Novamente agradecendo a todas e todos que têm se inscrito no canal. Muito obrigado. Chegamos a 200 inscritos e inscritas. Muito obrigado a todas e todas que têm contribuído para o crescimento do canal, para a expansão desse espaço de trocas de ideias, de construções, de pensamentos, né, de reflexões acerca da realidade que nos cerca. Estamos aqui para isso, esse espaço é para isso, para troca de ideias, para interação entre nós, pretas e pretos, e quem mais quiser participar desse espaço que é nosso, para conhecer a história do continente africano, das populações africanas no continente e na diáspora, e também para combater as visões eurocêntricas que permeiam a nossa realidade de uma forma geral, e também para combater, obviamente, esse fenômeno conhecido como racismo. E, nesse sentido, é importante a gente vir aqui tecer alguns comentários, né? Tecer um comentário sobre esses eventos, né, recentes que aconteceram aí nas últimas semanas, nos últimos dias, né? A respeito de uma figura do YouTube que propagou ideias nazistas, né? Fazendo menção à criação ou à existência de um partido nazista no Brasil. E aí, essa conversa, né, ela acabou gerando uma série de debates. E, enfim, além disso, uma outra contribuição da irmã Whoopi Goldberg, ela foi muito mal interpretada na sua fala, e ela foi obrigada a pedir desculpas por uma falha que ela não cometeu. É importante a gente refletir sobre isso, porque às vezes a gente tem um pouco de dificuldades, até por pouco acesso a fontes de referência e de grande relevância, a respeito da história da raça, do racismo, dos povos, né? O conceito de raça no século XIX, ele surge por uma questão ideológica. E esse conceito de raça no século XIX, ele surge para legitimar não só a escravidão negra, mas também o futuro, então futuro, né, no século XIX, então futuro, colonialismo no continente africano. Mas não ficou restrito a isso, né? O conceito de raça, ele também, ele colocou no lugar de menosprezo a figura do judeu, do povo judeu, né? Foram construídas ideias equivocadas a respeito deste povo. Significa dizer que os judeus são uma raça à parte? Não. A história nos mostra, a partir da obra de Chancellor Williams, Sheikh Anta Diop, né, que os judeus, ou os hebreus, ou ainda os Habirus, como eram conhecidos os hebreus na antiguidade, eles eram conhecidos dessa forma pelos egípcios, pelos Kemetiu. Os hebreus, eles são o resultado de uma fusão, né? Eles são o resultado de um processo histórico, assim como os árabes, povos semitas, hebreus, e árabes, povos semitas. Os semitas, conforme explica Sheikh Anta Diop, e conforme explica John Henrik Clarke também em sua obra, tá? Eles são fruto de um processo de fusão entre dois grupos populacionais que se desconheciam na antiguidade e que tiveram contato um com o outro. Contato esse que se deu de forma violenta por acesso aos recursos num determinado espaço geográfico que hoje é conhecido como Oriente Médio, mas por alguns pensadores da antiguidade era conhecido como Oriente Próximo, né? E hoje esse lugar chama-se Iraque, né? Por exemplo, chama-se Iraque, tá? E na antiguidade esse lugar era conhecido como Mesopotâmia. Meso, meio, potamos, rio, do grego. Mesopotamos, terra entre rios, onde ali, na antiguidade, antes desse contato, estavam assentadas, estacionadas, três grandes civilizações africanas, né? Negras, sumérios, os caldeus, os elamitas, né? Os sumérios, eles se identificavam como cabeças pretas, conforme explica a obra do pensador africano dos Estados Unidos, Runoko Rashid,
conforme também é descrito num documentário facilmente acessível no YouTube, que fala sobre os sumérios, onde o historiador em questão, que apresenta o documentário, também nos traz a informação de que os sumérios se identificavam como cabeças pretas. Além disso, um outro povo chamado Elamita, que também habitava aquela região ali próxima dos rios Tigre e Eufrates, e também os caldeus, foram identificados por pesquisadores de referência como Shekheta Diop, por exemplo, né, como negros, populações negras. E foi fundamentalmente o encontro das populações africanas negras daquela região, né, de onde é hoje o Oriente Médio, que na Antiguidade era conhecida como Mesopotâmia, que houve o que Shekheta Diop chama na sua obra A Unidade Cultural da África Negra, de zona de confluência, a partir do momento que as populações brancas do berço setentrional entraram, invadiram aquele espaço ali em busca dos recursos. Esse conflito também teve um capítulo de miscigenação entre essas populações, e foi desta miscigenação, desta fusão, né, que deu origem, né, resultou no surgimento, no aparecimento na história dos povos semitas, conhecidos como hebreus e árabes. Então, dito isso, é importante a gente focar nesse processo. Por quê? Nesse entendimento, né? Por quê? Porque é muito comum as pessoas dizerem que os judeus, de onde que são um outro nome dos hebreus, são uma raça. Na verdade, eles são frutos de uma mistura, né? Historicamente falando, eles são frutos de uma mistura. Um outro momento histórico ocorrido próximo deste período histórico, um outro evento histórico, foi o encontro de outro ramo desse grupo que saíram da zona setentrional, né, que se denominava árias, gente da pele nobre, os civilizados. Eles invadiram o Vale do Rio Indo, também na Antiguidade, né, e derrubaram 3 grandes civilizações negras que habitavam o Vale do Rio Indo: Harappa, Mohenjo-Daro e Chavandaro. E ali se cristalizou o que se conhece hoje o fenômeno como racismo, né? Já era usado esse nome na Antiguidade? Obviamente que não era, mas ali ficou já a sua gênese, né? A raiz do racismo, ela começa a se verificar a partir desse momento, porque, conforme explica Carlos Moore nesta obra aqui, de profunda relevância, Racismo e Sociedade, né? Citando também o Rig Veda, que é o livro que posteriormente foi produzido no Vale do Rio Indo após esse confronto que durou 800 anos, os árias, eles identificavam os dravídeos, a população original autóctone do Vale do Rio Indo. Os árias identificavam os dravídeos como gente da pele maldita, gente do nariz chato, e que Indra, o deus deles, o deus dos árias, mandou eliminar os Daciur da face da terra. Então o racismo, ele vem desde a antiguidade e chegou até a contemporaneidade dos nossos dias. Significa dizer que, fundamentalmente, como diz Carlos Moore, o racismo é um fenômeno anti-negro, ok? Hoje, em Israel, existe um grupo de populações que se identificam como judeus. Esse grupo, ele também é conhecido a partir dos trabalhos de um autor chamado Walter Passos, brasileiro, negro, africano daqui da diáspora, como Askenazes, né? Esse grupo foi esse grupo branco que originalmente se situava na antiguidade, onde é hoje o sul da Rússia, aliás, o país chamado Geórgia, que num determinado momento da história se converteu, melhor dizendo, à religião dos hebreus. Hebreus, que é um povo que sai do Egito na antiguidade e se espalha pelo planeta, né? E conforme explica Shekheta Diop na sua obra a origem africana da civilização, os judeus acabam desaparecendo da história da humanidade, só reaparecendo posteriormente no século XIX sob a figura de David Ben-Gurion, né? E posteriormente que vai trazer, né, a proposta do sionismo, né? E também de Theodor Herzl, que é o
o personagem histórico que vai começar a propagar a ideia do estabelecimento de uma pátria judaica onde é hoje o Estado de Israel e que anteriormente era conhecido como Palestina, né? Então, durante um largo espaço de tempo, um lapso temporal enorme, conforme explica Sheikh Anta Diop, os judeus ou hebreus, eles vão desaparecer da história, né? Significa dizer, fundamentalmente, e aqui não é nenhuma visão antissemita, por favor, absolutamente, além de ser professor de história, eu sou radicalmente anti qualquer tipo de opressão contra qualquer tipo de povo, não importa quem ele seja. Ok? Fundamentalmente. Aqui trata-se de uma visão histórica, científica, antropológica também, baseada em obras de referência de autores que pesquisaram não só a história dos hebreus, dos rabirus, dos judeus, também os autores que pesquisaram a história africana desde a mais remota antiguidade. Afinal de contas, a história humana, estamos falando de povos humanos aqui, a história humana surge no continente africano. E conforme explica Sheikh Anta Diop, nesta obra aqui, né, Nações Negras e Cultura, os seres humanos surgem exclusivamente no continente africano e se espalham pelo globo inteiro, dando origem, obviamente, às primeiras civilizações, logicamente em África, logicamente na Europa, logicamente no Oriente Médio, logicamente na Ásia, nas Américas, serão civilizações africanas. Então estamos fazendo uma análise aqui absolutamente histórica e antropológica. Por que a gente está falando de tudo isso? Exatamente porque é preciso a gente entender que esse processo de criação ideológica do racismo no século XIX, né, ele não pode ser entendido como o único período histórico que o racismo, que a ideia de racismo, esse conceito veio à luz. Que o racismo, historicamente, ele começa 1500 anos antes da era cristã e se espalha pelo planeta, não por acaso. As populações árabes que entram no continente africano por volta de 639 da era cristã é uma população fundamentalmente racista que domina o norte do continente africano, escraviza muitos africanos, e a escravidão transsaariana impetrada por árabes que vitimou muitos africanos durou mais de 1000 anos. Há obras de referência também que atestam isso, não só a obra de Carlos Moore, mas a obra de outros autores também, africanos inclusive, que estão disponíveis aí, a gente pode acessar essas obras. Então a gente está querendo informar aqui que, fundamentalmente, o racismo, ele é, como diz Carlos Moore, um fenômeno fundamentalmente antinegro. Significa dizer então que os judeus, no período do nazismo, não sofreram racismo? Não, significa dizer que sim, eles sofreram de uma ideia de racismo cunhada no século XIX, mas não racismo desde a antiguidade, como as sociedades africanas e negras do continente da diáspora vêm sofrendo desde então, né? Até porque o racismo ele pressupõe o alijamento do acesso aos recursos, desde a sua antiguidade até a contemporaneidade, de um grupo fenotipicamente atacado, identificado como aquele que tem que ser alijado dos recursos. E esse grupo fenotipicamente identificado como sendo o alvo do racismo e que deve ser alijado do acesso aos recursos, são as populações negras do continente e da diáspora, né? O que mostra, por exemplo, o que podemos, né, dizer com base na realidade que nos cerca, que hoje os judeus que sofreram o Holocausto, que não pode ser negado de forma nenhuma, durante a Segunda Guerra Mundial, né? Hoje, eles não sofrem mais com essa ideia de racismo que foi cunhada no século XIX. E como era uma ideologia no século XIX, essa ideia para os judeus, ela acabou sendo, não mais existindo, é que os judeus hoje não só têm acesso aos recursos, como sua história é respeitada, sua língua é respeitada, sua religião é respeitada, e até uma terra, um país próprio eles têm. Graças à sua penetração e forte participação na política dos Estados Unidos e graças à sua penetração e forte participação na política de países europeus, né? Que não podemos esquecer que grande parte dos judeus que infelizmente morreram nos campos de concentração, né, graças à obra nefasta dos nazistas, eram judeus europeus. Judeus europeus que hoje participam das decisões políticas de muitos países europeus,
enriquecidos graças ao processo de Revolução Industrial, que foi motivada e muito graças ao processo de expoliação das colônias que esses países europeus tinham nas Américas, onde aqui era utilizada o braço escravizado da comunidade preta. Né? Significa dizer que os judeus são racistas por conta disso? Absolutamente, não está dizendo isso daqui. O que estamos querendo informar, colocar, fazer nós refletirmos é que o que a irmã Whoopi Goldberg disse nada mais é que a mais pura verdade histórica. O que aconteceu no meados do século XX, um genocídio, um holocausto praticado pelos nazistas, foi um crime hediondo contra a humanidade e que tem que ser execrado historicamente para sempre. Mas este crime ele teve participação, é bom dizer, da Igreja Católica, né? Essa obra aqui é uma obra de referência que atesta isso, certo? Igreja Católica que historicamente sempre teve interesse no combate aos judeus, porque os judeus não são um povo que não cultua a imagem do Cristo, né? Ou de Jesus de Nazaré. Sendo assim, esse povo não dialoga, economicamente falando, com a estrutura conhecida como Igreja Católica que, sabemos, ela controla um Estado, o menor país do mundo, que é o Vaticano. E é uma entidade riquíssima, e é dona de terras. Né? Então, é preciso a gente fazer essa análise, família, para que a gente possa compreender a história dos povos e onde exatamente cada povo foi agredido a partir dessa ideia de racismo e qual povo continua sendo agredido a partir dessa estrutura da consciência histórica do racismo que somos os africanos, do continente da diáspora, e qual povo hoje não é mais agredido. Repetindo, hoje, historicamente, os judeus não são mais agredidos a partir dessa visão. Por quê? Porque eles estão no comando de vários países através da política. Não por acaso, o Estado de Israel, hoje, ele é mantido graças ao lobby judeu no Congresso estadunidense. Né? E os judeus, né, controlam alguns bancos, fazem parte do sistema capitalista. Então, eles estão perfeitamente com acesso aos recursos, exatamente o contrário das sociedades africanas, dos países africanos e dos povos africanos do continente da diáspora. Ok, família? Continue assistindo nossos vídeos, continue fazendo inscrições, continue compartilhando e continue aqui trocando essa ideia conosco, Hotep Africano Center.